O fim da guerra representou justamente o fim do Getúlio também. Na volta dos militares brasileiros da Segunda Guerra Mundial, eles vieram imbuídos do projeto norte-americano de democracia no marco da Guerra Fria. Fundaram a Escola Superior de Guerra, assumiram a doutrina de segurança nacional e começaram a ter um projeto alternativo àquilo que era a democracia política no Brasil da época. Passou pela tentativa de derrubar o Getúlio. O golpismo é a palavra de ordem da esquerda, da direita, do getulista, do não getulista, do internacionalista, do nacionalista. Quer dizer, o golpe aparece sempre como uma solução. Quer dizer, é a solução de tirar aquele grupo que está no poder e botar outro grupo que vai ser vítima de um outro golpe, né? E, quer dizer, o golpismo é parte dessa época. O golpismo é parte da era Vargas, né? Não sei como é um homem tão inteligente, tão hábil, né? Que ele cometeu aquele erro. Aquele erro foi nomear o Bejo chefe de polícia. O Bejo, seu irmão, etc. Tal. Era um homem que não era assim, não era uma figura consular. Né? E para chefe de polícia, naquele momento, indicava o quê? Era a guerra. As relações de Getúlio com os militares eram relações, né, de amor, de ódio. Todas as propostas para que se discutisse o regime Estado novista foram rechaçados pelo Getúlio. O Lutero foi convidado para fazer uma visita aos Estados Unidos, onde queriam agradecer a ele pelas cirurgias que ele tinha feito em oficiais americanos, até pela vida de oficiais americanos que ele salvou. E no fim dessa visita, ele foi... houve um almoço em Wall Street e quando terminou o almoço, o anfitrião, um empresário americano, pode ser até que fosse um dos irmãos Rockefeller, mas o Lutero, quando me contou isso, não tinha certeza. Saiu com ele, a pretexto de levá-lo até o carro, e no meio do caminho disse: olha aqui, eu queria ter uma conversa sem testemunhas com o senhor. Para lhe avisar o seguinte: o presidente Roosevelt está gravemente doente, está desenganado, tem poucas semanas de vida. Eu quero que o senhor avise ao seu pai que assim que o Roosevelt for morrer, o seu pai vai ser deposto. Porque grandes interesses econômicos aqui não concordam com as coisas que ele fez. Com a construção de Volta Redonda, ele está suprimindo exportações de aço que os Estados Unidos faziam para o Brasil. Mas pior do que isso, ele vai concorrer com o aço americano em outros mercados. Eles nunca engoliram isso. Chegamos a ser o sexto maior produtor de aço do mundo depois. É evidente que isso conflita com os interesses econômicos americanos. O Brasil perseguiu, sob diversos regimes políticos, um projeto chamado Nacional Desenvolvimentista. Esse projeto tem a sua primeira configuração nos anos 30 e tem a sua versão mais ambiciosa na primeira metade dos anos 50. Ou seja, 2 períodos em que Vargas foi dirigente máximo do país. A reação anti-Estado Novo acabou atropelando o Getúlio e ele acabou não conseguindo, digamos assim, conduzir esse processo para a democracia. Cordeiro de Farias, que tinha sido, enfim, inclusive interventor aqui no Estado, não foi o homem que mostrar que não dava mais. Foi assegurado a intangibilidade e tal, ele iria para sua casa lá em São Borja, tal, com todas as garantias, e assim foi, etc. Isso eu acompanhei muito bem a queda de Getúlio, porque fui eu quem bati na tipografia as 3 condições para ele renunciar. O fato é que ele não renunciou por vontade própria, não. Não renunciou, sim, não renunciou. Ele foi convidado a fazer. Primeiro, não estimular a revolta, a resistência. Segundo, de ser, vamos dizer assim, de voltar para São Borja, para a casa dele, sem resistência nenhuma. Ele tinha que voltar para lá. Não podia ir para o estrangeiro, nem coisa nenhuma. E terceiro, que ele fizesse uma declaração de que saía espontaneamente. Fui deposto por um golpe militar, mas o povo estava na rua: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Na última aparição dele, ele fez um discurso bastante sintomático, em que a gente sentia que ele estava prevendo aquilo que veio a acontecer meses depois, ou seja,
a derrubada do presidente Vargas, que foi embora, não o exilaram, não o mandaram para fora. Ele foi para uma fazenda dele. E foi levado com todas as honras, lhe deixaram em casa, tudo mais, etc. Tal, né? Em 45 terminou a ditadura, o Estado Novo. E houve um fato fantástico. Eu acho de grandeza do Prestes. O Prestes se alia ao Getúlio e participa da tribuna junto com o Getúlio. E ele e o Getúlio são eleitos senadores. Os caras que cobravam coerência do Getúlio, ele dizia o seguinte: eu não tenho na minha vida toda, eu não tenho nenhum inimigo que eu não possa se tornar amigo pelo bem do Brasil. Do Getúlio se diz que ele nunca faria um inimigo que ele não pudesse transformar em amigo. O Getúlio se elegeu para senador por 2 estados e deputado por 7. Naquela época isso era possível, hoje não pode mais. Ele, a rigor, só fez um discurso no Senado. Ele foi para o Senado, fez um discurso de uma série que ele pretendia fazer, expondo quem ele era, o que ele fez, mostrando os 15 anos dele. Mas, na verdade, a UDN massacrou o discurso dele. Nunca mais voltou no Congresso. Pegou as malas e foi para São Borja. Aí ficou chamando como retirante de Itu. E aqui em São Borja, ele parece que ele não representava um presidente da República. Ele tratava as pessoas todas iguais. Tanto que chegavam preto, como branco, como rico, como pobre, ele atendia do mesmo jeito. A noção de igualdade, que é uma noção importante na vida de Getúlio, é muito importante. Quando gostava de um assunto, e era um homem dedicado. Um homem que era um homem que ele não... Ele gostava de ser um homem liberto, conversar com as pessoas e se dedicar a dizer o que ele... Vamos dizer, se ele sentia qualquer coisa ou ele achava, não é? A pessoa que trabalha no campo, no Rio Grande do Sul, você compartilha a comida, você compartilha o churrasco, você compartilha o arroz, você compartilha o charque. Eu gostava muito de pucheiro, assim com bastante verdura, tudo que era verdura. Fazia aquelas paneladas de caminhava, cerrava tudo miudinho para fazer para ele comer ao meio-dia. Eu almoçava, comia bastante, botava aquele charutão na boca. Ele não queria saber de política mais, ele queria ficar na fazenda. Tanto que ele vivia lá, depois caiu no governo, praticamente sem ninguém lá na fazenda onde ele morava. Praticamente só. Eu conheço bem isso que aconteceu nesse período, porque foi um período em que, de namoro, né, com a minha futura mulher, que era a Neuza, e lá eu fui com ela muitas vezes até, porque ela ia lá fazer uma limpeza na casa com a mulher do capataz e até arrumar a cama dele, porque ele viveu com uma simplicidade, uma coisa admirável. Ele se cobria com uma capa dessas gaúchas, contra a chuva e contra o frio. Ele gostava de se cobrir com aquela capa. Ele saía a cavalo, gostava do cavalo. A gente às vezes um petiço velho que não corria nada, não, então ele bem a cavalo, aquilo pra ele dava aquela risada. Fazia ele. Mas o teu cavalo não me acompanha, dizia ele, não. Mas ele cavalo apoderado, não destrevaria a gente aqueles petiços velho que mal troteava. Mas aquilo é pra ele fazer uma graça, não é? Ele sempre dizia que não voltaria mais para presidente da República. Que ele não se sentia mais bem, não tinha idade mais para voltar para presidente da República, para o Rio de Janeiro. Até que uma manhã voavam uns aviões aí por cima da casa onde ele estava parado, onde eu estava praticamente junto comigo. Aí soltaram uns confletozinhos. Parecia assim uma pessoa, ele barrigudinho com cartola, e dizia: GG voltará.
você. O Getúlio tinha uma empatia com o público muito grande, o que é estranho, porque ele era aceito feio, baixinho, gordo. Ele começou a receber cartas de todo o Brasil, cartas essas que diziam que ele deveria se candidatar a presidente nas eleições futuras. E ele começou a contar quantas cartas vinham e viu que tinha um eleitorado capaz de elegê-lo. E por isso é que ele voltou. Tanto que perguntavam, Vossa Excelência é candidato a presidente da República? Ele aí sorriu e disse, olha, se o cavalo passar encilhado, eu monto. Ele viajou para o Brasil em 58 dias e percorreu 78 cidades e fez 78 discursos. Estava ali descrito o projeto nacional dele. Ele, quando chegou na Bahia, ele fez um discurso sobre a Petrobras. E a Petrobras ainda não existia. Ele criou 2 anos depois. E ele fez um discurso dizendo o seguinte, um país que não domina os seus recursos naturais é um país que não detém a sua independência. Ele votou democraticamente, votou eleito pelo povo, né? E a marchinha de Francisco Alves, bota o retrato do velho outra vez e bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso não foi do Jeep, isso brotou do povo realmente, brotou do povo, era impressionante. Cumpre-me dar o meu testemunho, que a maneira de ampla liberdade e segurança com que se realizou o pleito de 13 de outubro deve-se à atuação firme e serena de Vossa Excelência. E quando os resultados dessa eleição já eram conhecidos e que começaram as maquinações de golpes e de subversão da ordem, foi ainda a atitude firme de Vossa Excelência que assegurou a transmissão pacífica do governo. O movimento de subversão para derrubar o Getúlio começou antes da posse dele. O maior opositor dele, que era o jornalista Carlos Lacerda, escreveu um artigo onde escreveu literalmente o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Candidato, temos que derrotá-lo. Se vencer, não podemos deixá-lo tomar posse. Se tomar posse, temos que recorrer à revolução para tirá-lo do governo. O Lacerda começou a dar o tom dessa oposição. Carlos Lacerda, no jornal dele, falando do presidente. Somos um povo honrado, governado por um ladrão. Quer dizer, se acusava pessoas assim. Foi a oposição mais consistente, mais forte que um político brasileiro já sofreu na sua vida. Teve contra ele toda uma oposição, inclusive da mídia, com exceção da última hora. Teve uma oposição grande do governo americano e da imprensa americana que o atacava e pedia para ele ser derrubado. Mas foi uma pessoa que construiu a base daquilo que é o Brasil moderno de hoje. Repare, ele fez Petrobras. Estaremos sempre presos a uma dependência econômica e, todos os anos, assistindo pelo aumento da importação do petróleo e seus derivados, assistindo a uma contínua evasão das nossas divisas, quando temos em nosso território o petróleo para explorá-lo. Este projeto visa a criação de uma companhia fundada dentro da nossa legislação nacionalista sobre o petróleo. Até hoje não conseguiram desmanchar aquele nacionalismo que essa empresa tem até este momento. A criação da Petrobras foi uma epopeia. No auge de todo aquele movimento do Brasil, o petróleo é nosso, etc. e tal, o Getúlio fez um esquema
que hoje a gente sabe. O projeto que ele mandou para o Congresso Nacional não era monopólio. Foi um deputado da UDN, Bilac Pinto, que apresentou, que apresentou a emenda criando o monopólio estatal, de acordo com o Getúlio. Eu não pretendo nacionalizar nem os bens, nem o capital estrangeiro. Não pretendo encampar nem desapropriar empresas. O que tenho o dever de evitar é a desnacionalização do Brasil. Eis porque se impõe a criação da Eletrobras. Ele criou a Eletrobras, ele criou o BNDES. O CNPq foi criado por Getúlio, a CAPES foi criada por Getúlio, o pensamento científico, quer dizer, a estrutura básica de apoio ao pensamento científico foi dado por Getúlio, a memória do século XIX foi respeitada por Getúlio com a criação do Museu Imperial em Petrópolis. Criou os territórios federais brasileiros para proteger o território brasileiro. Hoje nós temos necessidade de ter um plano de fortalecimento das fronteiras da região norte, com o Calha Norte, projeto Fronteiras. O Getúlio tinha muito essa visão, né, de que o que ele fez ficaria como ficou. Se você notar, o que tem de importante no Brasil foi criado pelo Dr. Getúlio. O Getúlio atacou todas as questões fundamentais, a questão energética, a questão da industrialização, a questão da educação em todos os níveis, a questão da soberania nacional. O projeto do Getúlio nos transformaria rapidamente numa grande potência. Não é por acaso que nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Depois do G7, que são os 7 primeiros, nós éramos a 8ª. Tentou fazer uma reforma agrária, não conseguiu. Não avançou muito no segundo governo dele, porque dependia do Congresso. Quando ele chegou ao poder, 65% da riqueza nacional era café. Você vai mexer com fazenda de café? Ah, não vai mexer com isso, né? Deixa o campo como está. Porque não teve força política, né? Havia bloqueios políticos muito grandes. A Constituição de 46 tinha uma coisa terrível, que foi colocada justamente para impedir a reforma agrária no Brasil. Estabelecia que a propriedade é social, etc., o uso social e tal, que você pode desapropriar desde que. Aí vinham duas condições. A desapropriação fosse paga em dinheiro e previamente. Isso inviabilizava qualquer reforma agrária. Questões cruciais e importantes para a sociedade brasileira, como direitos do trabalhador rural, como reforma agrária, que essas coisas não andem. Elas não andam, elas têm uma parede, né? Elas estão blindadas, são questões blindadas por essa homogeneidade da elite brasileira que não deixa passar certas questões. Não deixa até hoje. Getúlio se consagraria se ele fizesse isso. Se consagraria. Mas o Brasil é o único grande país desse tamanho que ele tem que não fez ainda a reforma agrária. Ele próprio é um latifundiário, né? E ele sabe, ele conhece bem a sociedade brasileira para saber que a terra não se mexe, né? Quer dizer, a terra é um tabu. Doce encanto da palavra que encanta o meu coração, é o som da natureza tocando a emoção, apenas poder estar vivo, sentindo a sensação, que é pela simplicidade que tudo tem solução. O Getúlio foi um presidente totalmente diferente na ditadura, digamos assim, daquele que foi na democracia. Na democracia ele foi um presidente flácido, compreensivo, muito aproximado do povo, buscando todos os caminhos para chegar ao povo. Ele frequentava o teatro, dizem até que ele tinha predileção pela Virginia Lane, né? Tinha um cômico chamado Pedro Dias que imitava magistralmente. E ele incentivava, ele pedia que nas revistas sempre se fizesse um número fazendo uma piada com ele, imitando aquele jeito dele de fazer assim com a mão, né? Porque ele tinha aquele jeito de cumprimentar assim com a mão, a barriga
proeminente e tal. Ele gostava muito dos artistas. Então, vez por outra, ele arrumava assim, um momento para todos nós ficarmos no palácio, muito à vontade, entendeu? Então, depois dessa, não posso dizer se ele tinha apoio, ele dava muito apoio a todos nós. Ele deu total independência à Rádio Nacional, ele deu autonomia, ele jamais interrompeu uma programação para fazer um discurso, para mandar uma nota, nada, nada, nada. Ele era uma pessoa que ele respeitava muito. Vargas estava preocupado em valorizar a cultura brasileira. Então ele ia desde Villa-Lobos até apoiar desfile de escola de samba. Vargas foi com Carmen Miranda e com a Banda da Lua para Nova York. Que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico senta que se alimenta. Que vai comer umas minhocas no pomar. Mário de Andrade foi convocado por Vargas para fazer a Enciclopédia Brasileira. O Rodrigo Melo Franco fundou o Serviço Patrimônio Histórico da União para preservar a memória brasileira. E atenção, muita atenção. São grandes as manifestações na Cinelândia contra o presidente Getúlio Vargas. O inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o mar de lama que banha o catete acirraram o clamor popular, tornando imprevisíveis os desdobramentos da crise que abalou o governo. O disparo que atingiu o presidente passou entre a quarta e a quinta costela, pegou o ventrículo esquerdo, que os fisiologistas chamam que é o atleta do coração,